Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre iconografia e entender como que os pintores utilizam elementos comuns em todas as obras para mostrar as mesmas ideias. E eu trouxe um exemplo aqui que eu espero que você goste, ok? Fica comigo até o fim do vídeo, que eu vou te mostrar. Faça esse vídeo chegar a mais pessoas no YouTube. Deixe seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana tem vídeo novo por aqui. Agora, vamos para o nosso conteúdo. Quem acompanha aqui a Culturaria há algum tempo já viu que a gente passou por iconografia em outros temas. Ali eu falei sobre a representação das virtudes, né? A justiça, a temperança, as virtudes teologais, as virtudes cardinais. Vou deixar o link aqui da playlist, se você tiver curiosidade de conhecer um pouco mais. E depois a gente expandiu esse tema, por quê? Porque a iconografia é uma área muito ampla, né? É uma área de estudo muito ampla e muito interessante que não tem fim. Aí eu senti saudade de fazer um pouco desses vídeos, né, falando de obras de arte, e escolhi então falar sobre dois temas. O de hoje a gente vai falar sobre um, que é como ficou colocado na história da arte a partir de 1500, mais ou menos, né? De como a gente vai representar as estações, e no outro vídeo eu vou falar sobre as representações do tempo, ok? Então, só para a gente entender um pouquinho sobre essa representação das 4 estações, eu vou falar da origem que a gente tem desses estudos, né? A iconologia, tudo que eu trago para vocês está baseado nessa obra do Cesare Ripa, tudo que eu trago dessas representações, né? E o que é interessante nessa iconologia? É que Cesare Ripa foi esse grande, né, estudioso, faz esse livro chamado Iconologia, aonde ele dá um dicionário de alegorias. Então, assim, você quer falar da temperança, então você usa tal elemento. Você quer falar da juventude, então você usa tal tipo de flor, né? Ele vai dando direcionamentos gerais de como trabalhar as imagens para que elas passem a ideia correta. E o Cesare Ripa, dentro dessa obra, ele vai falar como montar as alegorias para as virtudes, para os vícios, para as paixões, né? E, inclusive, para as 4 estações, que é a que eu vou trazer aqui para vocês hoje, né? Então, é uma obra que foi muito utilizada no Renascimento e no Barroco. E o que é interessante, gente, se você pegar o jeitão aqui do que eu vou te passar hoje, você vai encontrar uma obra com 4 mulheres, você já vai falar, acho que eu sei o que isso aqui significa. Aí você vai procurar por determinados elementos, vai encontrando, você tem certeza do que se trata. Então, é um jogo muito gostoso da gente fazer quando visita museus, espero que você visite vários, quando você encontra imagens, né, na internet mesmo, que o pessoal mostra, a gente consegue ir aprofundando esse nosso conhecimento. E quando a gente identifica a imagem que está sendo colocada, a gente consegue fazer um estudo mais profundo, tá bom? Então, a gente vai basear aí no Cesare Ripa e vamos ver o que ele fala para a gente sobre as 4 estações do ano, né? Então, primavera, verão, outono e inverno. Lembrando que a gente está no hemisfério norte, né? Então, a gente começa pela primavera. E aí, porque se fosse aqui no Brasil, né, se fosse hemisfério sul, a gente estava começando pelo outono, mas aqui, hemisfério norte, começa pela primavera. Então, ele vai utilizar nas alegorias aqui 4 mulheres em 4 idades diferentes. Então, olha só, aqui é mais ou menos como ele escreve lá na enciclopédia dele. A primavera é personificada por uma garota bela e sorridente, coroada de murta e flores. Representa a infância do ano, quando a terra está cheia de energias regenerativas e a natureza se alegra. Ok? Fica com essa descrição na cabeça que a gente já vai ver. Verão é a juventude, não é a infância, é a juventude, né? Então já é um pouco mais madura a mulher que vai representar.
representado por uma jovem robusta, coroada de espigas de trigo, e vestidas de amarelo, né? A cor ajuda a gente. Então, primavera tem as flores, verão tem a cor, tem a questão das espigas de trigo, que dão justamente nessa época do ano, verão. É a juventude do ano, onde o calor é forte o suficiente para amadurecer os frutos. Frequentemente segura uma tocha acesa para simbolizar o ardor do sol. Então, você já... Uai, mas o que essa mulher está fazendo com uma espiga e uma tocha? Uma vela, um candelabro, sei lá. Você já percebe do que se trata, né? Da luz do sol. Outono, idade viril, descrito como uma mulher madura e farta, né? Cheia. Rica, não nas que eu vou mostrar, certo? Mas essa é que ele colocava. Farta, cheia, ricamente vestida e coroada de uvas. Percebe aqui? A gente está lá no verão, a gente tem o trigo, aqui no outono a gente tem as uvas, e simboliza a maturidade, o momento em que a terra, cansada de gerar, entrega os seus frutos e vinhos. Tudo bem? E, por último, o inverno, velhice, né? É a quarta fase, a quarta idade. É a velhice do ano, personificada por uma mulher velha e enrugada. Aparece vestida com peles para se proteger do frio e frequentemente próxima ao fogo, ó só, ou uma mesa farta, sugerindo o repouso e o consumo do que foi colhido nas estações anteriores. Eu trouxe aqui alguns polípticos, olha que nome bom. E o que são os polípticos, Renata? Poli, né, de muitos, polípticos, né? Ípticos seriam painéis, dobras, então são imagens com várias dobras, normalmente de 3 para cima. E aqui os polípticos que eu trouxe falam justamente das 4 estações. Então, aqui são as 4 estações representadas por William Bouguereau. Adoro falar os nomes que eu não sei direito como falo. Então, olha aqui alguns elementos interessantes. Ó, aqui está quem? Primavera, certo? Uma mulher jovem, cheia de flores, murta, tá ela aqui, né? E nessa representação que ele faz, é claro que todo artista coloca o seu jeitinho, a gente sabe disso, ela tem aqui uma coroa de flores, né? Que depois vai ser uma coroa de flores aqui na última, que eu estou apontando como se vocês estivessem vendo. Aí lá no final, né, no inverno, que é a última, você pode perceber uma coroa de flores agora mortas, né? Elas não têm a vida ali da primavera. Então, a primeira verde, flores, né? Uma mulher muito jovem, tá aí, se aparecendo, é a primavera na interpretação de Bouguereau, ok? No segundo, a gente já conhece um pouquinho. Olha só o que ela tem, né? Ali meio que no colo, que ela está carregando. Está aí o trigo, né? Está ele representando essa idade mais madura, o verão. E qual a outra coisa aqui dessa segunda mulher que a gente pode associar ao verão? Me conta, o que vocês acham? Ela está assim, ó, não está? O que a gente faz? Por que a gente faz assim? É quando tem muito sol, né? Então, verão, ela está se protegendo do sol. Tá ela ali também, belíssima. Depois a gente vai para o outono. E qual foi a indicação do Cesare Ripa lá no dicionário dele, na enciclopédia dele? Frutos, uvas. E aqui, gente, ele coloca elementos de Baco, né? Se você for comparar com a representação do deus Baco, deus Dionísio, relacionado às uvas, ao vinho, você vai perceber que essa terceira mulher tem os elementos, que são uma pele de animal, então ela é meio um Baco, um Dionísio feminino, representando justamente o outono, né? Uma espécie de uma taça na mão. Se você olhar bem, ela tem como se fosse uma pele aqui de animal, que é muito associada a Dionísio, né? E o fruto que ela tem segurando também é associado a Dionísio. Então, ele colocou uma mulher, mas com
os atributos do deus do vinho, justamente porque o vinho, as uvas, né, segundo Ripa, eram relacionadas ao outono. E, por fim, a gente tem o inverno. O inverno, né, a velhice, a morte, aqui ele não está colocando rugas, né? Você olha assim, não é exatamente uma mulher velha, mas ela tem toda essa coisa do frio, do inverno, né? Ela se cobre, ela se encolhe, né? E ela está com uma guirlanda de flores mortas, justamente representando o fim do ciclo, o fim do ciclo. E aí, né, um políptico maravilhoso com esse fundo dourado que chama tanta atenção. Vamos ver? Deu para pegar como funciona, então? O Cesare Ripa lá falou mais ou menos de como são as representações, veja que ele fala isso, 1500 e tanto. E isso está sendo utilizado até hoje, porque o Bouguereau é muito mais novo. Ele faz essa enciclopédia, ele influencia a Renascença, Barroco, mas influencia também até hoje, né? Eu acho que vai ser, algumas coisas mudam um pouco, porque as ferramentas, às vezes, que ele utiliza mudam, mas essas coisas mais universais mesmo, dificilmente vão mudar, né? Olha só que legal. Agora, quando você vê 4 mulheres, você já desconfia, certo? Eu trouxe um outro exemplo aqui para a gente, vamos ver um outro estilo, né? Totalmente diferente, vamos ver Cézanne, como é que ele faz. Olha só, agora você já sabe tudo, você já vai tirar de letra, olha só, você já entendeu direitinho. Olha a primavera, a primeira, não é? Olha as flores, né? Representando a primavera, como ela é mais jovem. Aí depois vem quem? Olha as cores aqui, né? Do verão, uma cor mais quente. Ela tem aqui embaixo as frutas, tá vendo a segunda imagem? Ela tem as frutas. E o que ela tem de novo no colo? Não está parecido lá com o Bouguereau? Tá, a gente ali com o trigo, associado ao verão. As cores, né? Chamam, parece quente, o tipo da roupa. A terceira imagem é o outono, né? Os frutos. E se você reparar lá, na terceira, que está com o cesto na cabeça, ela tem a parreira, as folhas de uva, né? Então, as uvas aí representadas no outono de Cézanne. E a última, que é o inverno, você já percebe ela na frente do fogo, lembra que o Ripa falou lá? Para se esquentar na frente do fogo, ela já abaixada, menor, ocupando menos espaço, e com uma sombra ali, meio que um duplo dela atrás. Então, olha só, a representação de Cézanne, e agora a gente já consegue começar a perceber os elementos que se repetem. E lembrando que a gente sempre, quando fala das 4 estações, a gente está falando dos ciclos da vida, dos ciclos da natureza, e as alegorias das estações, né, normalmente são mulheres mesmo que representam as estações. E vamos para um último exemplo aqui que eu separei para vocês, já um Art Nouveau, adoro falar esse nome, né? Está aqui Alphonse Mucha, que tem coisas maravilhosas. Aqui a gente tem as 4 estações representadas, né? Num estilo diferente dos outros. Você vê que cada um coloca o seu jeito, a sua linha, o seu estilo, mas a gente consegue perceber os elementos, né? Aqui a gente tem a primeira mulher, é a primavera, flores brancas, o jovial, né? Eu, na minha visão, gente, a primavera sempre tem cara de despreocupada. É sempre despreocupada, bichinho, olha só, tá nem aí, olhando para as coisas, feliz, vida começando, né? Cheia de flores brancas, nesse caso aqui. A gente passa para a segunda figura, a gente tem o verão. Verão é o trigo. Dessa vez o trigo não está colhido, né? Ele não colheu, mas você vê aí como se ele estivesse crescendo. Ao do lado, né, um pouquinho atrás também, e você vê as flores maiores assim que ela tem na cabeça. Esse céu azul também, típico de um verão, um sol a pino, diferente da terceira, que já é o outono, uma coisa mais
terrosa, né? Mais aquelas folhas de outono caindo, e você percebe que ela está numa parreira, né? Você tem uma imensa coroa de frutos e de flores, e ela segura aqui como se fosse algo para colocar o vinho, e a gente pode identificar a parreira também na nossa representação do Alphonse Mucha, aqui no nosso outono. E, por fim, no final, o nosso inverno, né? Ela já está toda coberta, não tem essa sensualidade toda. Ele colocou ali parece uma neve japonesa, né? Um estilo diferente, mas ela já está recolhida, né? E quando a gente pensa nesse recolhimento, é a vida se recolhendo no inverno. E o que é legal dentro dessas histórias, gente? É que no inverno a semente que a gente planta, ela é nutrida durante o inverno. Dizem que quanto mais forte o inverno, mais linda é a primavera, porque ela vai para o centro da terra, né, que é a nossa vida interior, se alimenta disso tudo e depois volta, né, para esse ciclo de desabrochar as flores da primavera, que é essa promessa dos frutos que a gente vai colher mais na frente. Gente, então é isso que eu tinha separado para falar com vocês, essa introduçãozinha de quem foi o Ripa, a importância da obra dele e como uma obra de mais de 500 anos é capaz de marcar as representações que a gente tem até hoje. E fica esperto, hein? Apareceu 4 mocinhas, uma com flor, a outra com verão, a outra com uva, você já desconfia que com certeza você está perante a representação das 4 estações do ano. É isso que eu tinha separado, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.